Infelizmente, neste momento, deve ter alguém que começou a sua obra, começou a sua construção, sua reforma, sem projeto ou sem o apoio de um arquiteto, simplesmente porque ele acha que está economizando fazendo isso. E nesse pensamento, com esse pensamento, tem muitas pessoas que entram nessa empreitada e vão ter prejuízos absurdos. E nesse vídeo eu vim te alertar o grande problema que você vai encarar se você não contratar o profissional arquiteto no momento certo. Como arquiteto, a minha luta diária é entender o que se passa na cabeça das pessoas e comunicar da melhor forma possível o porquê que o meu serviço é útil, é necessário para essa pessoa. E eu gosto de fazer uma comparação para a seguinte situação. Você está com dor de dente, você vai ao dentista. Você está querendo reformar ou iniciar a sua obra, você primeiro vai para o Zezinho da esquina, que é um pedreiro de 30 anos de formado, ou você vai perguntar para o seu pai, para sua mãe, ou você vai perguntar para o seu avô, se eles conhecem alguém de confiança que saiba sentar piso, que saiba pintar parede, enfim. Isso é devido a uma má fama que existe no mercado, de que arquiteto é só para gente rica. Arquiteto viaja na maionese. Arquiteto projeta uma coisa que não vai sair do papel. E eu até entendo que possam haver profissionais que realmente já fizeram isso com seus clientes, até porque essa má fama não pode ter surgido do nada. Mas eu estou aqui para dizer que você não deve generalizar e que hoje tem muitos profissionais disponíveis na internet, eu digo assim, na sua região, próximos, que podem te dar um suporte necessário para que você consiga reduzir custos, otimizar o seu projeto, otimizar a sua casa, tirar dúvidas durante a execução da obra para ver se o projeto está sendo seguido. E o melhor de tudo é escolher as melhores materialidades, escolher as melhores texturas para a sua construção. Então, sem mais demoras, eu listei 3 problemas que são bem comuns e que acontecem para chegar a essa conclusão de que arquiteto é uma não contratar um profissional é uma economia, tá? O primeiro problema que eu mapeei é a falsa ideia de custo que as pessoas normais têm. Elas, como não estão imersas nesse mercado, elas não estão imersas em projetos, em orçamentos, não estão imersas nisso, elas têm uma ideia equivocada do que elas vão investir na obra delas, do que elas vão investir na reforma delas. E acabam se frustrando com o valor dos profissionais, tá? Mas eu vou te explicar um negócio, não é barato. Construção, reforma, não é barato. Se você for levar em consideração que qualquer outra área da sua vida, você vai querer comprar uma água para sua casa, você vai querer comprar um carro, ok, um carro é caro, mas tipo, o carro está no mesmo nível de uma casa, vamos dizer assim. E quando você está falando de reforma, são coisas de valores altos, de valores agregados bem altos. E eu tenho uma premissa que está na minha cabeça, que eu sempre acreditei nisso, que quanto maior o risco, mais bem remunerado deve ser o profissional, mais bem remunerado vai ser você, porque está assumindo esse risco maior, tá? E é por isso, gente, que o serviço de arquitetura, ele tem esse custo inicial, tá? Esse custo inicial que muita gente acha caro, mas caro mesmo, tá? É quando você vai fazer algo que você não tem clareza de como vai ficar, acaba demolindo, construindo, sem fiscalização nenhuma, e o seu dinheiro está sendo gasto em coisas que você nem vai aproveitar, tá? Então, na próxima vez que você for fazer uma reforma, pense nisso, porque são esses custos que te dão prejuízos muito grandes. Então, você tem sim que se preparar antes de começar uma obra, você tem sim que buscar um projeto de qualidade que busque atender o que você precisa, tá? Não precisa, digo logo, muitas vezes um projeto absurdo, cabuloso, que vai demorar 3, 4 meses para ser pronto, tá? Muitas vezes uma consultoria de interiores resolve, uma consultoria pontual resolve. Então tenha clareza de que existem essas possibilidades. Você tem que chegar no seu profissional arquiteto e conversar com ele as possibilidades. Que se ele for um profissional bem aberto, com cabeça mais tranquila, ele vai entender a sua situação, ele vai entender as suas necessidades e ele vai buscar um serviço personalizado para o que você precisa no momento. Então entenda o que você precisa, entenda o que você quer fazer no ambiente que você vai reformar. Depois, com essas informações em mente, você vai no profissional arquiteto e conversa com ele de forma clara. Nessa conversa, você pode até ter algumas sacadas que economizem bastante o que você estava planejando fazer. Eu tenho um caso, né, de um cliente que ele chegou no escritório, ele já tinha começado a reforma e a filha dele tinha dito: pai, procura um profissional. E aí ele entrou em contato comigo no WhatsApp, a gente marcou uma reunião e a gente fez essa reunião. Nessa reunião, qual era que estava a situação? Ele tinha começado a obra, tinha demolido tudo, quebrado, tirado as pinturas, tirado o piso, tava ali, faltou só uma parede para derrubar, né?
E parece que foi Deus, porque, eu tenho certeza que foi Deus, porque ele, antes de derrubar essa parede, foi quando a filha falou e ele entrou em contato comigo. Então a obra estava parada. E aí eu disse, olha, nesse caso a gente vai ter que ir lá no local pra gente conversar pra ver se realmente é uma boa ideia derrubar essa parede. E quando eu cheguei no local, não dava pra ter certeza, tá? Não dava pra ter certeza, até porque a reforma a gente não tinha como ter essa clareza. Mas era uma parede que sustentava a casa. Era uma parede estrutural, né? Deu pra ver pela forma que estava disposto a questão dos pilares, das vigas e tal. E não seria uma boa ideia derrubar, mas ele queria derrubar. E o pedreiro já estava pronto para derrubar. Então eu cheguei lá e disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, o que você quer para o seu quarto e tal. Fiz uma consultoria rápida, né? Eu vi a necessidade de velocidade, então eu precifiquei ali um serviço de projeto rápido, projeto express, ali para uma situação onde ele teria um 3D rápido em plantas e ele teria meu acompanhamento para ficar nessa parte inicial, do resto da obra, né? Esse acompanhamento. Então ele ia desenhar para mim. E aí a gente viu uma solução que, pô, ia ser muito melhor. Claro, ele ia perder espaço, porque a parede que ele ia derrubar ia abrir para um cômodo que ele não estava mais usando, tipo uma despensa, sei lá. Mas como não podia, a gente optou por outras soluções e deu certo. É só uma questão de layout, é só uma questão de otimização ali do que já tinha. Tá? O quarto tinha boas medidas e dava para fazer um negócio legal. Então eu fiz ali um desenho rápido no 3D. Não foi ali na hora, né? Claro, eu pedi um tempo para ele, 2 semanas aí. A gente finalizou, ele aprovou e aí a gente começou a fazer da forma correta. Então escolhi um piso de parede e ele teve uma economia, porque já pensou se ela quebra essa parede e, poxa, a casa trinca, ou ela dá sinais que vai cair, enfim, não dá pra saber. Mas é esse tipo de coisa que eu tô falando, sabe? Você, quando conversa com o profissional, ele tem como ver a sua situação e adaptar os serviços dele para te atender. Então pense nisso na próxima vez que for reformar um cômodo ou pensar na sua casa. O segundo problema que eu mapeei aqui é o que conversar primeiro. Com quem eu vou conversar primeiro? Entenda, o primeiro profissional que você tem que conversar, depois de entender as suas necessidades que você quer fazer, é o arquiteto, tá? Vá, marque uma reunião, converse com um, converse com dois, não tem problema. Entenda o que cada um acha da situação, tá? Entenda. Poxa, o que você acha disso? Você gostou dessa ideia? Se já estou com tanto tempo para executar, eu tenho tanto, tá? Entenda cada um, veja quais as opções. E antes de você avançar, você tem que entender algumas coisas. Contrate profissionais que tenham experiência em obra, tá? Arquiteto que desenha para escritório, que eu quero dizer que não vai para obra, ele vai te dar prejuízo, porque ele tem que saber como é feito, ele tem que desenhar uma coisa que ele sabe o que ele está desenhando, tá bom? Então ele tem que ter essa curiosidade, ele tem que frequentar a obra, ele tem que estar ali sempre no canteiro acompanhando as obras dele, tá? A segunda coisa, ele tem que ter contato de confiança de quem executa as obras dele. Isso foi uma coisa que eu, no início, eu não achava que era importante. Eu achava que o cliente ia se virar, o cliente ia... não, o cliente resolve, ele encontra o mestre dele e tal. Não, faça isso. Porque o arquiteto, eles têm um estilo único de projetar, muitos, né, e tal. São pessoas, como todo mundo, né? Pessoas que têm suas preferências, seus jeitos. Então, se ele tem uma equipe que já executa as obras dele, quer dizer que ele conversa com essa equipe, ele troca ideia, ele tem aquela comunicação direta, ou seja, a equipe não vai ter dúvidas durante a execução, porque ele está ali tirando aquelas dúvidas ao vivo, né, em tempo real, vamos dizer assim. Então, profissionais que não têm profissionais de execução, cuidado, arquitetos têm que ter seus executores. A outra, ele tem que ter um serviço de acompanhamento de obras, isso é importante, porque o acompanhamento de obras é o que vai ajudar você a evitar prejuízos desnecessários, porque o projeto, ele não é perfeito, então ele precisa de ter uma fiscalização quando está na obra, porque muitos dos executores, quando você contrata avulso, tá, eles não têm o hábito de olhar projeto, então um profissional, ele vai ser o responsável por, ei, esse detalhe aqui não está igual ao projeto, vamos refazer e fazer de novo, vamos refazer e fazer de novo, vamos refazer, ei, essa marcação está errada, essa medida de parede está errada, vamos ver o que a gente está fazendo de errado aqui. Você entendeu? Então precisa ter essa fiscalização. E se o profissional não tem um serviço de acompanhamento de obra, como é que ele vai te dar esse suporte? Tá? E outra coisa, pague por esse serviço. Porque muitas vezes os clientes não querem pagar e depois ficam putos porque o arquiteto não pisa na obra deles. Claro, cara, tu não tá pagando o cara. Como é que o cara vai sair do escritório, gastar gasolina para ir para tua obra, que às vezes é longe do escritório dele, entendeu? Na hora que tu chamar, tem que pagar e ele tem que cobrar esse serviço. É um serviço que vai te ajudar a resolver esse problema. O último ponto, antes de contratar um profissional, ele tem que te entregar plantas técnicas, não só o 3D, tá bom? Já vi muito profissional, já executei obra um tempo, não volto a executar 100%, volto com acompanhamento ou indicando a minha equipe, mas quando eu executava, eu pegava muito projeto executivo
com apenas duas plantas, uma planta de layout, uma planta baixa de aprovação de prefeitura e muita imagem 3D. Ninguém executa a obra com imagem 3D, ninguém. Então, se o profissional chegar, não, entrego isso, você pede, olha, eu quero ver, você tem alguma entrega que você já fez aí para dar uma olhada? Deixa eu dar uma olhada. Aí ele vai te mostrar e você vai ver, não, peraí, cadê as plantas técnicas? Ou seja, você já está preparado e você já está evitando um erro lá no futuro. Atento para isso. Veja o preço do serviço, veja o que vai ser entregue, veja os parceiros que ele tem, veja se ele vai te dar suporte do projeto à sua obra e veja se ele tem um serviço de acompanhamento ou fiscalização para te oferecer durante o processo de obra, tá certo? Esses 4 pontos aí são essenciais. E aí você pode chegar para ele, negociar a forma de pagamento, como é que você pode fazer a questão do projeto, mais é importante ter projeto, de preferência inclua orçamento dentro do projeto também, tá? Se o profissional não faz, o arquiteto não faz, você pode ali pedir uma sugestão, pedir para o engenheiro estar ali acompanhando ele, ou um orçamentista, tá bom? Mas orçamento tem que ter. E outra coisa, para a gente partir para o próximo problema que eu mapeei, você não tem dinheiro para o projeto, não comece a sua obra, tá? Porque o projeto é, no máximo, estourando 1% do custo da obra. 1%. Então, se você não tem dinheiro para o projeto, como é que você vai arcar com sua obra? Tá entendendo? É um negócio de doido. O terceiro problema que eu mapeei, vendo isso a fundo, é a ansiedade do cliente, tá? Muitas vezes o cliente não aguenta esperar 3 meses, não aguenta respeitar o processo do profissional, não aguenta esperar orçamento, não aguenta ver. Nossa, tem cliente que quando vê preço, o preço que deu, ele não acredita, ele quer ir mesmo lá ver, ele quer ir mesmo comprar, ele quer ir mesmo negociar, ele não acredita que a obra deu aquilo, tá? Ele não acredita. Então a ansiedade, ela tem que ser controlada por sua parte, cliente. Você tem que entender que as coisas levam tempo. E você tem que lembrar que há 2, 3 anos atrás você não pensava em casa, tá? Em morar numa casa. Teve até um caso recente que um cliente meu queria fazer a aprovação na Caixa. Só que a renda deles não dava, tá? Eu tinha feito um serviço de consultoria rápido para eles, para melhorar ali o ponto comercial deles e tal. Mas quando foi ver, eles não conseguiam fazer o financiamento na Caixa, o valor que eles queriam. E aí, se eu fosse um profissional de má fé, eu teria dito assim, não, vamos fazer o projeto é tanto, e quando vocês financiarem, que mês que vem dá certo, vocês me pagam. Ou, mês dá certo, vocês começam a construção. Ou seja, eu ia receber o projeto e ia deixar eles arcarem ali com o financiamento sozinho, com a obra só. Não, eu disse, gente, é o seguinte, ó, já que a gente não tem certeza de quando a Caixa vai aprovar esse financiamento, não vamos fazer o projeto agora. Ah, Marcos, mas espera aí, como é que a gente vai... Estamos com pressa e tal. Gente, não adianta começar a obra sem dinheiro, desculpa. A gente precisa ser bem sincero aqui. Se vocês começarem a obra com o dinheiro que vocês têm hoje, que não dá para terminar para a casa que vocês querem, deixando claro que eles queriam uma casa, eu já tinha mais ou menos noção do quanto seria o custo dessa casa, tá? Uma estimativa, e eu sabia que não era o suficiente. Eu disse, vamos esperar, vamos analisar. Não dá certo, a gente vai atropelar muito o processo, calma. Mês que vem a gente tenta de novo, que mês que vem ele ia ter um aumento do salário, enfim, ia possivelmente dar certo essa aprovação do financiamento. E aí, foi dado. E ali, enquanto isso não está acontecendo, enquanto o projeto não está rodando, a gente está ali se mandando referência, trocando ideia de casa, mostrando ali alguns materiais que a gente vai usar, entendeu? É assim que a gente trabalha a ansiedade do cliente. E você tem que entender que as coisas levam tempo, tá? Então, o terceiro problema é a ansiedade. Não seja ansioso, deixe as coisas acontecerem, calma, converse, entenda a situação, vai valer a pena, pense assim, esse período aqui eu vou esperar, mas para ter uma casa supimpa, uma casa top, uma casa sem problema, funcional, dentro do que eu consigo investir. Espero ter ajudado você a tomar a decisão certa. Como eu disse, eu sou Marcos Wellington, arquiteto, e essa foi a minha contribuição. Lembrando que toda sexta a gente tem vídeos que variam de assuntos de ArchiCAD, empreendedorismo e agora arquitetura, tá? Vou falar em uns conteúdos também de materiais, conteúdos do meu escritório, explicação de casa, explicação aqui de soluções que eu dei nos meus projetos, tá bom? E aí eu vou vendo qual desses conteúdos dá mais resultado e aí o foco no que tá melhor ali, tá bom? Então deixe seu like, comente o tipo de conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal e se inscreva nesse canal para nos ajudar a crescer. Tenha um excelente dia. Valeu!